A chuva não estava caindo, estava vindo de lado. Eles chamam isso de rio atmosférico aqui em Seattle. Mas naquela noite, parecia um oceano tentando me afogar. Eu estava do lado de fora do pesado portão de ferro da propriedade da minha família, tremendo apenas com um moletom fino. Através da janela iluminada, eu os vi. Minha mãe, Patrícia, estava servindo chá para minha irmã, Tiffany. Elas pareciam aquecidas. Minha mãe havia trancado o portão eletrônico, me prendendo na rua pública. Meu telefone estava com 12% de bateria. Eu não chorei. Eu não implorei. Liguei para meu pai. Antes de te contar o que meu pai encontrou no iPad da minha irmã que mudou tudo, deixa um comentário e me diz de onde você está assistindo e que horas são. Quero ver até onde essa história viaja. O frio não estava apenas na minha pele. Estava dentro dos meus ossos. Minha mandíbula estava tremendo tão violentamente que meus dentes batiam como dados numa xícara. Tentei enfiar minhas mãos nas mangas do moletom, mas o tecido já estava encharcado, pesado e inútil contra o vento cortante vindo do Puget Sound. Meus dedos pareciam objetos estranhos, dormentes e desajeitados, agarrando meu telefone como uma tábua de salvação. 20 minutos. Foi só isso que levou para ir de estar sentada à mesa de jantar para estar numa tempestade hipotérmica. Fechei meus olhos e a memória do calor me atingiu mais forte que a chuva. 20 minutos atrás, a sala de estar estava cheirando a alho assado e alecrim. Eu estava arrumando a mesa. Então veio o grito. Tiffany desceu correndo as escadas. Seu rosto era uma máscara perfeita de inocência devastada. Ela estava soluçando, segurando seu telefone como uma arma. Ela disse que $12.500 haviam sumido, transferidos de sua conta. Roubados. Aquele dinheiro era sua herança da nossa avó, o fundo especificamente reservado para seu acampamento de verão na Europa. Ela apontou um dedo com unha feita para mim e disse que eu devo ter usado o Face ID dela enquanto ela estava cochilando. Eu nem tive chance de negar. Não consegui pedir provas. Minha mãe, Patrícia, não olhou para o telefone. Ela não verificou o aplicativo do banco. Ela apenas olhou para mim. O nojo em seus olhos foi imediato, absoluto e familiar. Ela cruzou a sala em 2 passadas, e o tapa ecoou mais alto que o trovão lá fora. Não foi um tapa de disciplina. Foi um tapa de puro ódio não adulterado. Ela agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele, e me arrastou até a porta. Ela me jogou para fora como se eu fosse lixo que ela havia esquecido de levar para a lixeira. Parada ali no escuro, observando a chuva inclinar através das luzes de segurança, percebi porque não estava batendo no portão. Qualquer adolescente normal, trancada do lado de fora, numa tempestade, estaria gritando. Estaria pressionando o botão do interfone, implorando a mãe para ter misericórdia, pedindo desculpas por coisas que não fez só para voltar para o calor. Mas fiquei em silêncio. Percebi algo naquela escuridão congelante, algo que psiquiatras chamam de armadilha da crueldade normalizada. Minha mãe não estava tentando me dar uma lição. Ela não estava equivocada. Ela estava gostando disso. Eu podia sentir seu olhar por trás das cortinas. Ela estava esperando eu quebrar. Ela queria que eu caísse de joelhos e suplicasse para que ela pudesse se sentir benevolente quando finalmente decidisse deixar o cachorro molhado entrar. Ela havia passado 15 anos normalizando essa dinâmica, fazendo de mim a vilã para que Tiffany pudesse brilhar como a vítima dourada. Se eu implorasse, estaria validando o mundo dela. Se eu gritasse, estaria dando a ela a reação emocional que ela desejava. A percepção matou o medo instantaneamente. Substituiu o pânico trêmulo por algo frio, duro e afiado. Eu não era uma filha para ela. Eu era um acessório na fantasia de poder dela. E eu estava cansada de fazer meu papel. Limpei a água dos meus olhos. Não olhei para a janela novamente. Olhei para a rua observando por faróis. Não estava esperando por um pai. Estava esperando por uma testemunha. Estava esperando por meu pai. Então eu os vi. 2 feixes de luz branca cortando o dilúvio como lasers. O SUV do meu pai não diminuiu ao se aproximar da entrada da propriedade. Ele sabia o código do portão. Ele sabia a frequência do controle remoto, mas não usou nenhum deles. Ele viu sua filha adolescente parada na chuva congelante, e viu as barras de ferro trancando-a do lado de fora, e fez uma escolha que me disse tudo o que eu precisava saber sobre de que lado ele estava. Ele virou bruscamente para a direita. O motor rugiu, um rosnado mecânico profundo que abafou o trovão. Ele subiu no meio-fio, seus pneus rasgando a grama perfeita que minha mãe gastou milhares mantendo. Houve um estalo satisfatório e nauseante quando o veículo pesado passou direto pelos arbustos de hortênsias premiados de Patrícia, achatando o paisagismo e contornando completamente o portão trancado. Ele não parou até seu para-choque estar a centímetros dos degraus da varanda da frente. Ele saiu do carro antes do motor morrer. Ele não correu. Ele avançou. Ele tirou seu casaco pesado e envolveu em mim num movimento fluido. O calor foi chocante, mas a expressão no rosto dele era mais fria que a tempestade de gelo. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele não pediu minha versão da história. Ele olhou para a porta da frente trancada, depois para mim, e seus olhos ficaram escuros. Fique atrás de mim, ele disse.
Sua voz estava baixa, terrivelmente calma. Ele subiu os degraus e não se preocupou com a chave. Ele chutou a porta da frente bem abaixo da fechadura. Era uma porta de mogno sólida construída para resistir a invasores, mas não foi construída para resistir a um pai que acabou de ver sua filha tratada como um animal de rua. A madeira se estilhaçou com um estalo como um tiro, e a porta se abriu para dentro, batendo na parede interna. A transição foi instantânea e chocante. Num segundo, eu estava num furacão caótico e congelante. No próximo, estava parada num saguão silencioso de luz dourada que cheirava lavanda e chacaro. O contraste me deixou tonta. Patrícia estava parada no meio da sala de estar, uma xícara de porcelana congelada no meio do caminho até sua boca. Ela não parecia culpada. Ela não parecia horrorizada que seu marido acabará de dirigir pelo gramado e chutar a porta. Ela parecia irritada. Ela parecia uma anfitriã cuja festa de jantar havia sido interrompida por um convidado rude. Você perdeu a cabeça, Robert, ela retrucou, colocando a xícara com um tinido agudo. Você arruinou os canteiros de flores. Eu te disse que estava lidando com a disciplina dela. Ela precisa aprender que ações têm consequências. Meu pai nem olhou para ela. Ele não a validou com uma discussão. Ele não gritou sobre o frio ou a crueldade ou o fato de que eu poderia ter morrido de hipotermia. Ele passou direto por ela, suas botas molhadas deixando listras escuras e lamacentas no tapete persa cor de creme. Ele foi direto ao sofá onde Tiffany estava encolhida sob um cobertor de cachemir, parecendo de olhos arregalados e frágil, agarrando seu iPad no peito como um escudo. Robert, não se atreva a me ignorar. Minha mãe gritou, sua voz subindo de oitava. Sua filha é uma ladra. Ela roubou $12.000. Meu pai parou na frente de Tiffany. Ele se ergueu sobre ela, pingando água no estofamento. Tiffany tentou encolher, tentou invocar aquelas lágrimas de crocodilo que haviam funcionado com todos os outros por 17 anos. Ela abriu a boca para choramingar, para fazer a vítima, mas meu pai estendeu a mão. Me dá, ele disse. É privado, Tiffany guinchou, olhando para a mãe pedindo ajuda. Eu disse, me dá. Ele não esperou. Ele se abaixou e arrancou o iPad das mãos dela. Isso é minha propriedade, Tiffany gritou. Não era mais um som assustado. Era o guincho intitlê de alguém que nunca havia ouvido um não em toda sua vida. Ela se lançou para o dispositivo, suas unhas com manicure arranhando o braço do pai, mas ele segurou alto fora do alcance dela como se estivesse mantendo um brinquedo perigoso longe de uma criança. Devolva para ela, Robert. Mamãe gritou, ficando entre eles. Você está violando a privacidade dela. Você não tem o direito de tratar sua filha como uma criminosa na própria casa. Eu pago a conta, ele disse, sua voz cortando através do barulho delas como uma lâmina. Eu sou dono da conta. Tenho todo o direito. Ele não perdeu tempo adivinhando a senha dela. Ele não discutiu sobre ética. Ele caminhou até a tela OLED de 80 polegadas montada acima da lareira, aquela que a mãe geralmente mantinha num loop de pinturas de paisagens serenas para impressionar convidados, e tocou um único ícone no iPad. A tela piscou. O prado de montanha pacífico desapareceu. No lugar, a tela inicial de Tiffany apareceu, ampliada para um tamanho aterrorizante de 4 pés de largura. Robert, pare com isso imediatamente. Mamãe gritou, movendo-se para bloquear a TV. Saia da frente, ele disse. Ele não gritou. Não precisou. O puro peso de sua autoridade a empurrou para o lado. Ele abriu o aplicativo Vemo. Não houve hacking envolvido. Nenhuma bruxaria técnica. Estava apenas lá, bem no topo do histórico de transações. Enviado para Lux Life Resale. $12.500. Memo. Peça de investimento. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado, sufocante. Mamãe encarou o número na tela gigante. Ela piscou, sua boca abrindo e fechando como um peixe em terra seca. Isso não prova nada, ela gaguejou, desesperada para manter sua visão de mundo de desmoronar. Sierra poderia ter feito isso. Ela poderia ter roubado o iPad enquanto Tiffany estava dormindo e feito a transferência. É mesmo? Papai perguntou. Ele deslizou para cima. Ele abriu o aplicativo de e-mail. O e-mail mais recente tinha timestamp de 3 horas atrás. Assunto: seu pedido foi enviado. Remetente: Chanel Oficial. O número de rastreamento estava ativo. O endereço de entrega não era meu quarto. Não era um armário. Estava endereçado a Tiffany St. James, aos cuidados da casa da melhor amiga dela 2 ruas adiante. Sierra encomendou uma bolsa de $5.000 para a casa da sua amiga, Tiffany. Papai perguntou, virando-se para olhar para ela. Ela forjou o e-mail de confirmação também? Tiffany estava balançando a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram as lágrimas bonitinhas e simpáticas que ela usava na mãe. Essas eram as lágrimas feias e manchadas de um animal encurralado. Eu precisava. Ela soluçou. Todo mundo tem uma. Você não entende a pressão. Mas essa não é a pior parte, papai disse. Ele não tinha terminado. Ele deslizou novamente.
Ele abriu as mensagens dela. Ele não precisou rolar muito. O chat em grupo fixado no topo estava ativo. A última mensagem havia sido enviada 5 minutos atrás. Bem enquanto eu estava congelando no portão. Bem enquanto mamãe estava servindo chá. Na tela, em alta definição, todos leram as palavras de Tiffany. Meu Deus, gente, funcionou mesmo. A perdedora está literalmente congelando do lado de fora do portão agora. Mamãe está comprando totalmente. Ela está me servindo chá. Sou um gênio. Tchau, tchau, Sierra. Anexada à mensagem havia uma foto. Uma imagem borrada e ampliada tirada da janela da sala de estar. Uma foto de mim parada na chuva tremendo. A narrativa da filha dourada não apenas rachou. Ela se estilhaçou em 1 milhão de pedaços irreparáveis. Papai encarou a mensagem, lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então ele lentamente se virou para olhar para a mãe. Você disse que estava protegendo a família. Ele sussurrou. Olhe para aquela tela, Patrícia. Olhe o que você estava protegendo. Ela tem 16 anos, Robert. A voz da mamãe estava estridente. Desesperada. Ela ficou na frente da TV, tentando bloquear a imagem condenatória do chat em grupo com seu próprio corpo. É só um erro. Ela estava agindo mal. Garotas da idade dela fazem coisas estúpidas quando se sentem ameaçadas. Podemos devolver a bolsa. Podemos ter o dinheiro de volta. É só dinheiro. Só dinheiro, meu pai repetiu. Sua voz não estava alta. Estava morta. Ele não olhou para ela. Ele não olhou para Tiffany, que agora estava soluçando nas mãos, fazendo sons que poderiam ser desculpas se alguém estivesse escutando. Ele olhou para o iPad na mão dele. Ele não tinha terminado. Ele havia visto outra coisa no aplicativo de e-mail, algo que havia chamado sua atenção antes de mudar para as mensagens. Saia da frente, Patrícia, ele disse. Não, você já fez seu ponto. Você já a humilhou o suficiente. Ele não discutiu. Ele apenas contornou ela, tocou a tela, e a TV mudou novamente. Ele não estava olhando a caixa de entrada mais. Ele havia aberto a pasta de lixo. O que você está fazendo? Mamãe exigiu, agarrando o braço dele. Pare de cavar. Você está só tentando encontrar razões para odiá-la. Estou tentando encontrar a verdade, ele disse. Ele abriu um e-mail deletado na tela grande para que ninguém pudesse perder. Era uma carta de aceitação enviada ontem para uma bolsa integral para a iniciativa de verão STEM. Eu havia esperado semanas por isso, convencida de que não havia entrado, mas eu havia conseguido. Ela entrou ontem, papai sussurrou atordoado. Então vimos a resposta enviada 20 minutos depois da minha conta, enquanto eu estava no treino. Recusava a oferta e foi imediatamente deletada. O silêncio mudou. Isso não era roubo. Era sabotagem. Papai se virou para Tiffany, sua voz quebrando. Você não apenas roubou dela. Você encontrou a aceitação dela, recusou, e apagou para que ela nunca soubesse. Ela congelou. Mamãe não tinha defesa dessa vez. Dei um passo à frente, não mais com frio. Você não queria o dinheiro. Você queria destruir minha saída porque você tem medo de que eu possa ser melhor que você. Pela primeira vez, mamãe não a protegeu. Então sua expressão endureceu em arrogância. Ela se levantou, sorriu finamente e nos ordenou para sair da casa dela. Papai não discutiu. Ele chamou o xerife. Quando o xerife Miller chegou, papai entregou a ele um documento legal. A casa estava mantida em fideicomisso. Para mim. O direito da mamãe de morar lá dependia de me manter segura. Ao me trancar do lado de fora na tempestade, ela violou o fideicomisso e se despejou. A decisão foi imediata. 10 minutos para sair. Observei elas sendo escoltadas para dentro da tempestade. Não mais poderosas, não mais protegidas. Quando a porta fechou, a casa pareceu quieta e segura pela primeira vez. Mais tarde, meu pai fez chocolate quente como costumava fazer quando eu era pequena. A bolsa foi restabelecida. Eu aceitei. Elas pensaram que propriedade significava controle, mas propriedade real é responsabilidade. E agora, finalmente, essa vida pertence a mim. Sentada naquela cozinha silenciosa, com as mãos ao redor da caneca quente, percebi que a liberdade não era sobre o tamanho da casa ou quem pagava as contas. Era sobre ser vista, ser acreditada, ser protegida. Meu pai não disse muito naquela noite. Ele não precisava. Ele havia falado volumes quando atravessou aquele gramado, quando chutou aquela porta, quando colocou a verdade na tela para que ninguém pudesse negar. Nos meses seguintes, mamãe e Tiffany tentaram voltar, tentaram processar, tentaram reconstruir a narrativa onde elas eram as vítimas. Mas a verdade já estava documentada, arquivada, indiscutível. O fideicomisso permaneceu intacto. A casa era minha. E pela primeira vez em 15 anos, eu podia respirar sem sentir que estava roubando o ar de outra pessoa. A bolsa de estudos mudou tudo. Eu fui para aquele programa de verão, conheci pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo papel que eu desempenhava no drama de outra pessoa. Quando voltei,
Não era mais a garota que tremeu no portão. Eu era alguém que sabia seu próprio valor. Hoje, quando olho para aqueles portões de ferro, não vejo mais uma prisão. Vejo o lugar onde parei de mendigar por amor que nunca foi real e comecei a construir uma vida que finalmente é minha. E se você está lendo isso, trancada do lado de fora da sua própria versão daquele portão, metafórico ou real, saiba disso. Você não precisa da aprovação de quem te machuca. Você não precisa provar seu valor para quem já decidiu não te enxergar. Às vezes, a maior vitória não é fazer eles te amarem. É perceber que você não precisa mais que eles te amem para ser livre. A chuva ainda cai de lado em Seattle. Mas agora, quando ela vem, eu estou dentro de casa. Segura. Aquecida. E finalmente em casa.